Nas últimas pesquisas, o Renan já saiu com 3% também. Eu acho que eles primeiro têm que aceitar debater com o Tiff. Não sei se vocês conhecem. Chama ele aqui, chama o Tiff. Chama o Tiff. Aí depois, pô, debate com eles, meu irmão. Pois é, debate com o Tiff, debate com algum outro aí, entendeu? Pra depois querer buscar biscoito meu, entendeu? Mas tá aí, uma boa proposta. Pede pra eles aceitarem o debate com o Tiff. O Tiff sabe muito sobre eles. Eu não perco meu tempo, cara. De verdade, eu não perco meu tempo. É tanta coisa que acontece. Se eu for ficar atrás de tudo, é muita coisa. É muita responsabilidade em torno do seu nome. Agora, fala Tiff, essa galerinha aí treme, tá? Pra ser bem sincero. Agora o PT, né? Vamos falar assim, o PT tá há 16 anos no governo. Não, o PT teve mais. Teve mais. Se a gente pegar o Lula, ele teve 8. 2002, a Dilma teve 6, 14 e agora 20 anos. 20 anos. 20 anos no poder nos últimos 24. Vamos falar Exatamente. assim, vamos falar em 16? Vai, 16 não, 20 anos. 20 anos. O PT tá há 20 anos. E por que você acha? E assim, o que a gente tá vendo, pessoal? E aqui eu tô falando como dados, tá? Não sou eu, Carol, opinião minha. Empresas indo pro Paraguai por causa de imposto. Empresas quebrando. Inclusive empresários grandes falando que estão alavancados. O Caíto Maia é que é um gigante, né? Polishop, que a gente também sabe que é, né, grande. Então a gente tá vendo os grandes empresários indo mal. Eles estão falando taxa de juros e etc. Mas aí a gente também teria que falar da inflação, entre outras coisas. Por que você acha que a galera do PT, eu vou falar o pessoal, continua votando na esquerda, mesmo vendo todos os problemas? Porque não é só lá no Nordeste. O pessoal fala, Nordeste. Mas tem muita gente aqui que também vota no Lula. Por quê? O que impede eles de mudar? Cara, porque a construção que torna uma pessoa de esquerda não é só uma construção eleitoral. E a esquerda entendeu isso. É uma construção cultural, é uma construção espiritual. Então, assim, você pode perceber que lá na Venezuela, Nicolás Maduro chegou a mudar o Pai Nosso para adaptar para ele. Nossa. Eles veem o Estado, né, como um Deus. Eles veem realmente eles como uma figura divina. Então, assim, poxa, se o partido é Deus, eu não posso ir contra o partido. Então, assim, é uma construção de longa data, né? Para a pessoa se tornar de esquerda, se tornar comunista, porque são vários anos ali realmente tendo a mente moldada para poder pensar somente de uma forma, ignorar a realidade. Então, a eleição, digamos, é só o desaguar desse trabalho. Pô, então vou votar no PT. Do tanto que você vê umas coisas muito absurdas, né? Você pega aí um senador lá da Amapá, que ele tirou... Sabe aquele trend que teve? Primeiro você começa, depois você, sei lá, termina. Sei lá, alguma coisa assim. Aí primeiro você começa, uma foto dele há 20 anos atrás, lá no Amapá, numa casa toda pobre, não sei o quê. Depois você termina. A casa tá igual. O lugar tá igual. É igual o Lula tentando atravessar aquela ponte que ele não atravessou lá, sabe, de uma região pobre. Tipo assim, os caras estão 20 anos repetindo as mesmas coisas. E por quê? Porque as pessoas são condicionadas, né, psicologicamente, para poder acreditar naquilo dali, porque ela acha que algum dia o paraíso vai chegar aqui na Terra. Tipo, o Che Guevara morreu sem entregar o paraíso aqui na Terra, mas deixou um monte de otário acreditando, achando que não, um dia vai dar certo, né? Olha o que deu certo, Cuba, né? Não, um dia isso aqui vai dar certo, né? E assim, a gente percebe que é uma construção de muito tempo. Quando você pega para ler, por exemplo, Antônio Gramsci, e você vê, né, a questão da hegemonia cultural, ele fala em domínio psicológico das massas. Não é domínio eleitoral das massas, é psicológico. Do tanto que você vê que a forma como a esquerda reage no mundo inteiro é a mesma, é um padrão reativo, né? Fascista. Lá nos Estados Unidos, aí, fascists, né? Aí o outro, fascista, né? É a mesma coisa, só muda o jeito que chamam você de fascista. Mas como as feministas reagem, né, no mundo inteiro é da mesma forma. De uma forma histérica, de uma forma quebrando, enfim, padrões, colocando os peitos pra fora, e, enfim, fingindo que tá abortando uma criança. Depois você vê o Black Lives Matter, né? Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os Black Blocs surgiram, aí depois vieram pra cá também. Então, assim, você vê que o modus operandi é o mesmo. E por que isso? Porque a esquerda não tá preocupada somente com eleições. Existe um plano, né, de longa data para poder ganhar aquela pessoa. Não é à toa que vários cristãos, 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade abandonam a fé. Não, a gente tem que lembrar também o assistencialismo, né? E por que isso acontece? Não, mas o assistencialismo, óbvio, é uma arma, um instrumento que faz com que aquela pessoa ela seja escrava e obviamente, ela não consegue dar um voto sem ter um interesse, porque, pô, se o cara tá me sustentando, eu vou dar o voto já, obviamente, com interesse. Eu não tô preocupado em ver o plano de governo de outro. Esse cara tá me sustentando.
acaba que existe, como eu disse, uma mentalidade de que o Estado tem que te prover tudo. Sendo que, poxa, você vê biblicamente falando que o trabalho dignifica. Você tem 90 milhões de pessoas hoje no país que não que estão recebendo algum tipo de auxílio do governo, sabe? E eu não sou o contrário ao auxílio. Para mim tem que ter, mas da seguinte maneira, tem que ser de forma paliativa, para que pessoas realmente, ela precisa de um gás, ela precisa de uma Bolsa Família para poder sustentar durante o período, para poder conseguir estudar, para poder conseguir ter um alimento, para ela poder trabalhar, ok. Só que não foi isso que o PT fez. Pelo contrário, eles deturparam o sentido digamos, de caridade, né? Porque fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil também, né? De você fazer digamos, essa ajuda pontual para uma ajuda eterna. Que tem gente que vai ficar aí a vida inteira recebendo, né, Bolsa Família, e o que ela tá fazendo? Fazendo uma troca. Aí realmente vem de cada um, né? A pessoa tá fazendo uma troca ali pela dignidade dela, que ela poderia estar, enfim... como a gente tem feito lá no norte de Minas, é muito parecido com o Nordeste e com o Norte do país, né? E o que a gente tem feito? Através do empreendedorismo, transformando aquele local. Então, a gente tá apoiando um projeto que faz criação, né, de tilápia. Então, assim, o cara vai tirar R$ 1.200 ali trabalhando com tilápia. Cara, é muito melhor você trabalhar, você ter seu sustento, que você ficar recebendo uma esmola, né, ali do governo. A gente energizou 32 poços artesianos para poder levar água para as pessoas. Compramos barcos que a motor, para o cara não ter que ficar ali 40, 50, 1 hora para poder atravessar o rio. Então, assim, são esses tipos de coisa que a gente tem olhado para poder mostrar que, cara, a gente reclama muito dessas pessoas que estão enganadas pelo PT. Mas se elas estão sendo enganadas, é porque não existe uma outra pessoa que está levando a verdade. Ô, Esse Nicolas, que é o ponto, né? Aproveitando no que você falou dos barcos e tal, vem muito com uma pergunta que chegou aqui no chat e que eu acho legal você falar sobre projetos que você tem entregue. Ó, vou colocar aqui, né? O @TC66HD. Enfim, $10 aqui australianos. Nicolas, obrigada. Nicolas, como eleitor que acompanha o legislativo, por que você tem poucos projetos e relatórios aprovados? Não acha isso mais importante para o pagador de impostos que a sua atuação midiática? E aí eu acho que é legal você expor, claro, né, projetos que você tem entregue. Sim, eu posso dar até os dados aqui. Tem 3 de forma rápida aqui, que eu posso citar, que eu fui relator em plenário de um projeto que inclusive já virou lei, a respeito de qualquer objeto tecnológico, né, aparelho tecnológico que for apreendido pela polícia, ele vai ser revertido para as escolas. Se tem hora que a gente vê, né, celular sendo apreendido, notebook que é usado para o crime, vai ser usado para a escola. A gente também foi relator também do projeto em plenário, que também virou lei, com relação à transparência nos dados do Enem. Ou seja, o que eles estavam fazendo? A esquerda ela é um gênio para coisa do mal, né? Eles estavam omitindo os dados, né, a respeito da educação do país. E isso por quê? Porque, poxa, eles não querem mostrar para onde que a nossa educação está indo. Mas esses tipos de dados, eles precisam ser transparentes para que você consiga, por exemplo, fazer políticas públicas. Então quer dizer então que o problema do nosso país está não no ensino superior, mas está no ensino de base. A gente gasta muito mais no ensino superior do que no ensino de base. Por que isso acontece? Por que a evasão escolar está tão alta entre as idades tal e tal? Então, esse tipo de dado, a gente fez com que esse projeto desse transparência a esse tipo de questão. 2 outros projetos que a gente aprovou em requerimento de urgência, tá? Ainda para aprovar o projeto. E tudo isso, obviamente, é um jogo político, tá? Dos caras colocarem lá, porque é o seguinte... Quando você, meu amigo, é centrão, né, e você ali tem a amizade ali com os caras, os seus projetos vão ser colocados de maneira mais fácil, porque você faz parte daquilo dali. Quando o cara bate o olho e olha, é um projeto meu, eles vão contra. Na comissão de educação, por exemplo, quando eu fui presidente, pode olhar aí, a gente aprovou dezenas de projetos, dezenas de relatórios, a gente conseguiu fazer... a gente quase conseguiu aprovar um projeto que coloca segurança armada nas escolas. Perdemos por apenas 1 voto. E, enfim, ou seja, são vários... Assim, são mais de 2.500 proposições que eu tenho. São dezenas de projetos que eu já, enfim, apresentei, que diz respeito a, por exemplo, o aumento de pena para caso de pornografia dentro de sala de aula. Então, assim, esse tipo de pergunta, óbvio, tem gente que realmente quer saber, e eu respondo, como eu estou respondendo agora. Mas tem uma galera que não importa. Você pode falar, que não adianta, porque eles não querem saber realmente a verdade sobre o que eu estou fazendo.
Eles querem ficar perguntando e os projetos. Tem um vídeo, e aqui, ó, fica à vontade, tá? Aqui, ó. Você vai clicar no meu Instagram, não sei se você me segue, ó, Nicolas Ferreira DM, vai estar aqui. Esse meu primeiro vídeo aqui, ó, que tem 20 milhões de visualizações, ele vai falar praticamente quase todos os projetos, aquilo que a gente tem feito. É só clicar aqui, ó. Você vai clicar e eu vou... Tudo tá travando. Eu vou clicar e você vai ver. É o primeiro vídeo. Só clicar aí. O primeiro vídeo lá da página do Nicolas, que tá fixado, se você quiser entender um pouco mais sobre os projetos dele, Não, é só você entrar. Segunda coisa, aqui, ó, vai ter todas as emendas que eu destinei de 2024 e 2025. Você tem aqui, ó, entre 2024 e 2025, eu destinei 70 milhões para 177 municípios, inclui saúde, educação, esporte, segurança, cultura, lazer. Aí você vai ter, eu faço resumo de cada mês, André, faço resumo aqui, ó, do mês de outubro, o mês de julho, o que a gente fez? A gente fez isso. Então, assim, já tem isso exposto. Então não é que, seu conteúdo é conteúdo somente midiático. Cara, dá uma olhada, né, no que a gente tá fazendo. Você pode olhar também no meu perfil também, que é o Nicolas Ferreira BR. A gente posta muita coisa lá de questões propositivas. Agora, um ponto você acha que é somente projeto que muda o Brasil? Então o Brasil tinha que ser Dubai. Sim. Porque o Brasil é o país que mais tem projeto de lei no mundo. Então, assim, não é de projetos, não é só projetos que muda a coisa. Do que adianta a gente ter lá, eu vou protocolar um monte de projetos só pra falar que eu tenho um monte de projeto protocolado? Não vou fazer isso. Até porque não é tão fácil aprovar projetos outra coisa, aqui no dá Brasil. uma olhada lá, cara. A média de projetos aprovados por um parlamentar, ele precisa de 5 anos para aprovar um projeto, tá certo? Até o final desse ano, eu vou conseguir ter 3 projetos de lei aprovados. Então, assim, eu já tô bem mais do que acima da média. E já tenho um aprovado. Ou seja, o que as pessoas precisam perceber? Que o projeto de lei em si, ele tem que ter uma finalidade. Então, assim, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma eficácia. Não é só sei lá e protocolar, falar, eu tenho tantos projetos protocolados, tá, meu amigo? Mas, assim, o que isso realmente reverberou na sociedade? E como eu disse, né, você pode pegar lá, PT, PCdoB, PSOL, são os caras que vai lá, aprova projeto, é relator de não sei o quê. Por quê? Porque, cara, são amigos do rei. Você acha mesmo que projetos que... por exemplo, a gente votou para poder aumentar penas para crimes hediondos. PT e PSOL votou o contrário, tá certo? A gente conseguiu... eu dei a minha relatoria para colocar PCC e PV como terroristas e tal. PCC e CV como terroristas, eu passei isso pro Derrit, já que ele trabalhava na área e tudo, e assim, a condição de honrar também o cara, e ele tinha estrutura também para poder combater isso, né, secretário de Segurança Pública, coisa que eu não tinha. E assim, batalhamos para isso, estamos batalhando para poder reduzir a maioridade penal, ganhamos na CCJ, a gente conseguiu aprovar na CCJ, isso com muita batalha. Eu tava lá, eu não vi muitos do que falam que eu não faço nada, ir lá e defender. Mas a gente conseguiu lutar para poder aprovar a redução da maioridade penal na CCJ. Então, assim, eu acho que isso já são águas passadas, sabe? De pessoas que falam, e os projetos? Cara, é só você ter um mínimo de interesse e entrar na rede social que você vai ver. Nicolas, eu vou voltar rapidinho no assunto e vou falar sobre isso também, de questão de projeto. Pessoal, acho que o importante também, além de projetos, é a gente conseguir mobilizar as pessoas para entenderem os projetos. E hoje o Nicolas é uma referência gigantesca no Brasil, aonde ele pode até não fazer o projeto, mas ele faz com que as pessoas conheçam o projeto. Então, hoje, quando a gente teve aquele problema do Pix, sem dúvida alguma, a gente teve influência absurda do Nicolas, porque era uma intenção, sim, do governo fazer aquilo com o Nicolas. Então, não é só a questão de colocar projeto. A gente tem que entender que tem governantes, enfim, pessoas midiáticas que elas têm um poder de conseguir influenciar as pessoas para o bem. E isso já conta muito. O segundo ponto que eu quero voltar com você, Nicolas... Não, e se eu não tivesse, como eu disse, né? Se eu não tivesse projetos, não tivesse proposições, não tivesse relatorias e tal... Além disso, né? Beleza, mas, cara, eu tenho, vai olhar. Inclusive, Além disso tudo, né? Inclusive, a própria pessoa daqui, né, de São Paulo, essa parada é suas, né? Que ama, né, fazer um escândalo, etc. Que fala assim e tal, não saber o que eu tô falando. Ela tem mais faltas do que eu. Eu tenho mais presenças e mais proposições e mais relatorias que ele. Então, assim, é só olhar, gente. Eu estou te falando, não tem problema nenhum questionar e perguntar. Agora, vai ver. A resposta é simples agora. A questão midiática que as pessoas falam, o parlamento vem do parlar, vem de falar. Então, assim, quando você representa as pessoas e você ganha opinião pública, você está representando ali as pessoas, a mesma coisa é perguntar assim, qual foi o projeto de lei que Martin Luther King fez?
Né? Cara, o cara, através da voz dele, da mobilização dele, conseguiu derrubar algo que, por projeto de lei, pela forma como, digamos assim, formal que deveria fazer, não iria acontecer nunca. Mesma coisa com o Pix. Você acha que ia dar tempo de eu protocolar um projeto de lei, de passar em comissão, de depois ir pra lá, de depois ir em plenário, de que não sei o que, não ia dar tempo. Ou seja, o vídeo, a representação, o parlar, o falar, que é o que eu tenho pra poder fazer, vale mais do que anos e anos e anos de atividade parlamentar de quem tá lá só falando que eu fiz isso, isso e isso. Não só isso, a gente fez um vídeo a respeito de um juiz lá do TJMG que soltou um estuprador, né? Soltou um pedófilo que estava tendo relação com uma criança de 12 anos de idade. Eu fiz o vídeo, fui lá no presidente do TJMG, deu uma semana, esse cara perdeu o cargo, esse cara perdeu a aposentadoria dele e foi afastado do cargo. Qual o projeto que eu ia fazer pra isso acontecer? Me fala. Exatamente, não ia aprovar nunca. Então, cara, agora, o que eu sinto é o seguinte, muito desses que ficam desesperados e tal, é porque a voz deles não é relevante. E é engraçado que porque o Nicolas posta vídeo, mas você tá fazendo o quê? Você tá postando um vídeo reclamando que eu posto vídeo, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, as pessoas precisam entender, cara, eu não obrigo ninguém a me acompanhar, as pessoas acompanham porque elas gostam, elas sentem confiança em mim. E outra coisa, quando você pega, por exemplo, a caminhada do Acorda Brasil, cara, olha o que foi aquilo, sob debaixo de chuva, trovão. Cara, deu, segundo a polícia, 100 mil pessoas no último dia, fora o que passou ali durante os 7 dias. E uma das principais pautas que a gente estava levantando ali era a derrubada do veto da dosimetria. E nós conseguimos. Então, assim, percebe que são muitas, digamos assim, vitórias que a gente alcança. E assim, eu fico em paz, cara. Eu não quero que todo mundo goste de mim, não. Jesus passou por essa terra aqui, foi crucificado. Você acha que eu quero o aplauso de todo mundo? Eu quero que tenha gente contra mim. Ter gente contra mim é um excelente sinal. Eu não quero PSOL, não quero PT, eu não quero esses caras a favor de mim. E eu sei que toda pessoa que se propõe a fazer algo, se propõe a apresentar uma solução, que se propõe a ser um cara reto, eu sou um cara reto. Você nunca vai me ver na lista de propina de Odebrecht. Você nunca vai me ver em lista de pagamento de absolutamente nada de errado. Você nunca vai me ver envolvido em rachadinha, nada disso, nada. Então, assim, quem tá querendo fazer algo certo sempre vai tomar pancada. Mas eu fico em paz porque, assim, cara, basta a pessoa me conhecer, sabe? Que eu fico tranquilo. Até os esquerdistas, teve um dia desse que eu tava lá na CCJ discutindo a adicionalidade penal, vi uma menina que era da UB junto com outro menino também conversar. Cara, eu fiquei 15 minutos conversando com eles. E você vê assim, se eles não tivessem tão afundados em movimento de esquerda, talvez eles largariam isso. Por quê? Porque, cara, basta conhecer, entendeu? Você quer realmente colocar a culpa do mal que tá acontecendo no Brasil em cima de mim, cara? Eu tenho 30 anos, cara. Eu nunca fui presidente do país, eu nunca fui ministro de governo, nunca fui ministro de Estado, nunca dei uma decisão no STF. Pelo contrário, quem dominou esse país que vai completar 20 anos é o PT, é a esquerda. Então, as pessoas precisam ter esse foco de que eles sempre usam quem tá em evidência e é uma pessoa boa pra poder, tipo, queimar o pneu aqui, olha lá. E eles sair por aqui, ter fuga daqui, né? Então, assim, as pessoas vão ficar atentas nisso. E a opinião pública, ela é muito importante. Cara, eu lembro que quando saiu a questão do vídeo do Pix, logo depois saiu uma reportagem da Folha de São Paulo falando assim, eles estão querendo fazer isso, mas estão temendo o efeito Pix, efeito Nicolas. Estão temendo o efeito Nicolas. Então, assim, pô, cara, a gente tem vídeos a respeito, por exemplo, do Jorge Messias, que a gente postou no vídeo, que deu milhões. Não tô falando que eu derrubei o Jorge Messias, não. Claro que não. Mas, cara, o meu papel eu tô fazendo, que é conscientizar as pessoas, que é alcançar essas pessoas. A respeito de... o vídeo mesmo do Pix, não foi só sobre o Pix que eu tava falando. Eu falei do Lula, eu falei do Pacheco, eu falei do Alexandre de Moraes. Quantas pessoas não foram conscientizadas politicamente com relação a isso? Que projeto que eu tenho condição de fazer isso? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que entender também que a questão não é só projeto. Para você aprovar um projeto no Brasil, o caminho é árduo e é difícil. Então, às vezes, o caminho mais rápido e o remédio mais rápido para dor de barriga no momento, às vezes não é através de um projeto, é tomando outras alternativas, como o Nicolas vem falando. Agora, Nicolas... A raiva deles, André, é que eles gastam milhões em marketing, eles gastam milhões para poder fazer tráfego pago, eles tentam fazer... depois do vídeo do fundo preto, todo mundo tentou fazer fundo preto, né? É impressionante, né? A esquerda, todo mundo. Eles ficam desesperados porque talvez eles têm isso, eles têm aquilo. Cara, a única coisa que eu tenho é a minha coerência, a minha verdade. Eu sou um pai de família, eu sou deputado federal, o meu coordenador de campanha é meu pai, entendeu? Que nunca, inclusive, eu paguei ele por isso, mas Deus pague, pai, Deus te abençoe. Nossa, tá devendo. Entendeu?
eu nunca usei dinheiro público pra poder fazer campanha, cara. Mas tem uma coisa que você não Você tá citou, entendendo? porque também... Talvez você nem falar, mas eu vejo você um ótimo comunicador. Eu sempre falo, em rodas de amigos, que o Lula, pra mim, tá entre os 5 melhores comunicadores do Brasil, né? Tem o Lula aí, Silvio Santos, enfim. O Lula é um cara muito bom de papo, ele fala muito bem, ele é um cara carismático. Mas você hoje, pelo lado da direita, eu não vejo o Flávio como um cara que é tão bom, ele não tem o carisma que você tem. A pergunta que eu quero deixar pra você é assim, eu vejo muitas pessoas em rodas que eu frequento pô, mas o Nicolas não é presidente, porque... Aí eu falo, cara, ele não tem idade, ainda tem questão de idade e tudo mais. Você tem a ambição de se tornar presidente do Brasil? E se sim, qual o caminho que você pretende percorrer até lá? Governador, senador? Eu acho que todo mundo quer servir o país no melhor local possível, né? Poxa, se eu conseguir servir melhor o meu país sendo vereador, então vou ser vereador. Se for como deputado federal, vou ser deputado federal. Eu só acho que tudo que eu coloco na minha vida, eu quero estar preparado para isso. Então, toda missão que eu já encarei, eu estava preparado para ela. Para vereador, eu estava preparado para ela. Para deputado federal, eu estava preparado para ela. Então, se isso chegar algum dia e eu falar que eu vou, pode ter certeza que eu vou estar preparado para isso. Uma coisa que eu nunca vou fazer é me colocar à disposição sem ter a dimensão do que está por trás daquilo dali. Porque, meu amigo, quem quer aquela cadeira da República, né? Querendo ou não, você pode pegar a foto dos presidentes antes e depois de passar a cadeira, né? Você vai ver que, poxa, tirando o Jair Bolsonaro, que tá preso, né, injustamente por não ter cometido nenhum crime, todos os outros demais foram presos ou sofreram impeachment ou quase foram presos, né? Você pega Temer, Lula, né? Enfim, a Dilma também sofreu o pedido de impeachment. Você percebe que, assim, com o cargo também vem um encargo. Sim. Então não é uma coisa, tipo assim, do tipo, sei lá, um jogador de futebol, né? Eu quero jogar uma Copa do Mundo. Pô, só entre aspas, que eu sei também que tudo é difícil, mas é bônus, né? Pô, jogar uma Copa do Mundo. Agora, quando você tá numa posição dessa, tem muita coisa em jogo. Então eu acho que aquilo que a gente precisa, digamos assim, construir é algo que seja um plano realmente, assim, pro país. O caminho a se correr o caminho que eu ver que aquilo dali contribui para realmente eu ganhar experiência, para eu poder me preparar, eu me formar melhor, ótimo. E eu também não vou pressionar, sabe, querer ganhar as pessoas através da imposição. Eu acho que nenhum líder é líder por imposição. As pessoas seguem se elas quiserem. Eu comecei a andar, veio quem quer. Quem não caminhou comigo, eu não chamei de traidor, ou falei que a pessoa não tá comigo porque ela é menos do que eu. Não, vem quem quer, e se você alinha com o propósito, tudo bem. E se isso acontecer algum dia, como deputado federal, se você vê que algum outro deputado federal é melhor, cara, fica à vontade, vota na outra pessoa. Eu só acredito que no cenário, né, e futuro que eu vejo, pelo aquilo que tá construindo, eu acho que a nossa história na política está sendo construída de uma forma muito, muito serena, muito equilibrada, muito combativa. Até hoje, assim, graças a Deus, por onde que eu tenho rodado, as pessoas dá um bom feedback. E o problema não é só vencer, né? Ah, venci o mais deputado, o mais votado. A questão é você permanecer, é você ter um bom trabalho. E as redes sociais, óbvio, ela não é digamos assim, fidedigno o quanto que você está ganhando, o quanto você está perdendo. Mas, cara, eu lembro que eu comecei com, sei lá, com 5 milhões de seguidores, eu acho, a candidatura. Tipo, em 4 anos foi para 22 milhões, somando todas, dá mais de 40 milhões. Isso é um resultado de quê? De que as pessoas estão acreditando no que eu falo, no que eu sou. Então, eu acho que o caminho, assim, não dá pra poder dizer, vai ser isso ou vai ser aquilo. Eu só quero estar preparado, cara. Eu coloco a máxima do meu pai nisso aí. Olha, eu prefiro ter oportunidade, né? Eu prefiro não ter oportunidade e estar preparado do que ter oportunidade e não estar preparado. Eu quero estar preparado, ponto. Se isso vier, ok, amém. Mas nada que eu faço hoje é em prol desse projeto. Eu quero ser presidente da República e tudo que eu fizer vai ser voltado pra isso. Claro que não. A gente tá formando pessoas. Eu poderia estar em casa, bicho, de boa. Não precisava estar formando pessoas em âmbito cultural, fazendo livro. Não precisava estar rodando, falando a respeito. Enfim, fiquei 2, 3 anos ministrando em igrejas. Agora estou ministrando a respeito, enfim, de comunicação para pessoas do agro, empresário. Eu poderia estar em casa, velho. Eu estou em casa de boa, cuidando da minha família, indo lá, dando meu discurso, voltando, entrego uma emenda aqui, mas não é isso. A gente está fazendo algo a mais, porque eu acho que tá um momento que demanda algo a mais. Então pronto. Mas por que a gente faz isso? Porque, cara, quando chega uma pessoa para mim e fala assim, Nicolas, eu preciso de uma transferência no hospital. Se eu tenho uma pessoa de confiança lá naquele município, vai ser essa pessoa.
Entendeu? Eu não quero, tipo assim, aqui em São Paulo, eu vou apoiar o Felipe Sertanejo pra candidato estadual, pra Vanato pra federal. Pra quê? Pra poder você ter poder? Não, cara, porque vai ter demanda aqui. Se surge alguma demanda de empresário, uma demanda de motoboy, uma demanda na saúde e educação, eu posso falar, não, esse cara eu confio, pode ir lá nele. Você estende mais as suas mãos, cara. Ninguém faz nada sozinho. Exato. E é isso que as pessoas muitas vezes não compreendem, que ninguém tá querendo fazer algo em prol de si mesmo. Pelo contrário, o que eu recebo em troca disso é processo. Mês passado, paguei mais de 100 mil reais em processo, por quê? Por conta de transfobia, homofobia, nunca por corrupção, nunca por rachadinha, nunca por nada disso. É só por aquilo que eles acham que, enfim, ninguém pode falar, né? Só eles podem falar. Pode atacar cristão, pode atacar padre, pode atacar pastor, pode atacar quem for. Mas quando fala, né, disso daí, você vira, enfim, você não pode falar nada, não pode ter sua opinião. Então, assim, o que você ganha com isso? Né? É uma perseguição gigantesca da sua vida, né? Qualquer coisa que você faça uma potencializa, e as coisas boas que você faz, eles tentam calar a boca, né? Porque, pra você ter ideia, cara, a gente tava destinando alguma emenda ali em Minas, não sei se era num triângulo, não sei o que era, sabe, cara, pro hospital, etc e tal, uma coisa boa. E aí, assim, os caras preocupados, o que era mesmo, gente? Cara, os caras estavam preocupados com coisa tão esdrúxula, assim, eu falei, cara, eu tô aqui destinando emenda, cara, pra saúde, pra educação, pra poder sustentar a parada. O primeiro hospital oncológico infantil, a gente vai fazer em Montes Claros, conseguimos um recurso com o governo do estado. Por que isso não tá nas manchetes? Por que não tá nas manchetes que a gente energizou 32 postos artesianos lá no norte de Minas? Por que não mostra que a gente foi top 3 deputados que mais destinou pra segurança pública, né, de Minas Gerais? Ou que a gente conseguiu reverter uma decisão que colocou o estuprador novamente na cadeia, né? Por que não reverbera, né, que a gente, enfim, tem conseguido fazer coisas boas, não somente com a emenda, mas com a nossa opinião pública? Por que isso reverbera? Porque, cara, a maioria das pessoas querem realmente o caos, ela quer a polêmica, ela quer se aproveitar, ela quer ser injusta, entendeu? Ela quer perseguir. E, assim, eu acho que a gente tem que, primeiro, compreender que isso é o natural de toda pessoa que quer fazer o bem, e cristão principalmente. A Bíblia fala o seguinte, olha, você ser perseguido pelo aquilo que é justo é o normal. Agora, vocês vão ser perseguidos injustamente. E é isso que vocês precisam estar preparados, entendeu? Eu tô preparado pra isso, e tem acontecido isso. Eu tomo pancada, meu irmão, de gente aí, 2, 3 anos, gente que me cobra um monte de coisas, entendeu? E que agora eu poderia estar cobrando as pessoas, mas, enfim, eu fico na minha, porque eu não vou dar a mesma moeda. Mas se fosse pra eu cobrar isso aí igual a eles, era pra eu estar cobrando um monte de gente sobre rachadinha, por exemplo, né? Tô falando porque quando fala rachadinha, como a esquerda bate no Flávio, né? Eu tô falando de outra pessoa, não tô falando do Flávio, beleza? Janones, no caso. Nem do Janones mas de uma outra pessoa. Pô, por que até agora não veio explicar? Eu poderia fazer isso a mesma coisa. Ficou uma pessoa que ficou me cobrando aí, né, durante muito tempo, várias coisas, injustamente, e que agora tá calada. Eu acho que isso Ô, acontece Nicolas. muito porque você hoje é o grande nome da direita, né, Nicolas? Eu acredito que você tem mais voz do que o próprio Flávio, ou do que do Eduardo, ou do que de Renan Santos. Sua rede social prova isso, não sou eu que tô falando, são, sei lá, 20 milhões de inscritos, isso porque derrubaram uma conta tua, Cara, você mas criou pode outra. falar uma coisa, o meu ponto é que, assim, ninguém tá querendo fazer algo pra poder literalmente ser maior do que o outro. As pessoas criam muitas vezes essa falsa rivalidade. Talvez possa ter do lado de lá, porque do meu lado, cara, eu não tô brincando. A única coisa, pode pegar, é o meu dia a dia. Quem tá comigo, a única coisa que eu faço a gente tem reuniões pra poder saber como que agora, principalmente ano eleitoral, a gente vai dividir os nossos candidatos, trabalhar, formar eles. A gente destina as emendas, tem reunião com o social, a gente viaja pra poder fazer, enfim, uma palestra. A gente tá ali terça e quarta em Brasília fazendo o nosso trabalho. Pode pegar lá. É de 9 da manhã até 11 horas da noite, é no plenário, é discutindo em comissão, é dando entrevistas, é propondo coisas, é batalhando, é representando e tudo ali firme. Depois, enfim, volta pra casa, tem uma outra coisa, é chamar pra vir no podcast, demora pra vir no podcast, né? E vem pra cá e vai pra lá. Então, assim, isso vem consequentemente, cara. As pessoas te seguir é uma consequência, entendeu? Natural do seu trabalho. E assim, eu acho que é tão, assim, né? Muitas pessoas pedem união da direita, mas muitas delas também não se unem, né? Só querem Por isso que eu união. te questionei sobre uma união direita de lá pra cá, rachada. né? Porque eu entendo que hoje a esquerda, ela tá muito mais unida em prol do Lula do que a direita em prol de um candidato para vencer o Lula, né? Eu não tenho um projeto de direita único. Talvez no segundo turno Sim. essas acho que sim. pessoas elas se unam. Mas eu queria saber de você, Nicolas, o seguinte, você é um cara que atrai muitas pessoas ao seu redor.
Até porque você hoje é uma pessoa muito famosa. É o maior nome da direita. Muitos políticos querem, de certa forma, pegar carona com você. Fato, isso existe. Como é que você lida com isso? Porque você não é bobo. Você sabe que tem pessoas ali que realmente querem estar próximo de você, outras querem pegar carona. A gente viu ali naquela passeata que você fez, né? Que você andou pra caramba e tal. Com certeza tinha algumas pessoas ali que estavam querendo um pouco de mídia e tal. Como é que você lida com isso? Cara, antigamente eu confesso que eu era mais, digamos assim, ingênuo nesse aspecto. Assim, gravar vídeo, vai tirar foto, beleza, tamo junto aqui. Mas depois você vai percebendo que você tem que ter mais prudência, né? Com onde que o seu nome está. É claro que tem coisa que é incontrolável, por exemplo, foto. Eu tiro foto com qualquer pessoa, não vou pedir a ficha corrida dele pra poder tirar foto. Tiro foto com qualquer um. Agora, em apoio mesmo político, o que a gente tem feito? A gente tem avaliado quem são as pessoas, né? Então, poxa, quem é essa pessoa? Pô, é isso aqui, é isso ali e tal, tudo mais, tá tudo certinho. Então, pô, vamos apoiar essa pessoa. É claro que quem confia nunca erra. Quem quebra a confiança que tá o errado, né? Com certeza vai acontecer de eu apoiar alguém, essa pessoa talvez cometer algum erro, cometer alguma falha e tudo, ou sei lá, fazer alguma coisa mais grave, espero que não. Mas eu vou estar errado? Pô, é igual um casamento. Pô. Você casou com a pessoa de forma mútua deu a confiança e eu traio a pessoa. Quem errou? Foi quem confiou? Não, foi quem quebrou a confiança. Exato. Então, na política existe isso, né? De você realmente trabalhar com aquilo que tem. Né? Essas são as pessoas. E, infelizmente, o meio com que eu trabalho é um meio muito sujo. Sim. É um meio realmente muito sujo, de pessoas muito sujas, pessoas que têm casos de corrupção que ainda não vieram à tona, mas eu tenho que conversar com todo mundo ali no plenário. Você tem que conversar com um, tem que conversar com outro, tem que conversar com ali, conversar com aqui, pra poder você... Enfim, aquela coisa, né? Se você não conversa, você é o radical. Político, né? Se você conversa, você se entregou pros caras. É estranho, né? Como as pessoas nunca buscam equilíbrio, né? Então, assim, em termos de apoio, eu tenho sido realmente mais criterioso, sabe? Nesse sentido, assim, na eleição, por exemplo, de 2024, a gente saiu rodando, cara, muitos municípios, principalmente aqui em São Paulo também, Brasil todo, fomos pro Acre, caramba, 4, rodamos vários locais. E, infelizmente, muitos desses, né, daqui a pouco estão, enfim, colocando uma coisa de esquerda ali na secretaria, não estão fazendo um governo realmente que seja de direita. Então, meu amigo, eu tô botando a coisa na mesa e falando, tá, quais são suas propostas para a direita? O que a direita vai ganhar com isso? O que o povo vai ganhar com isso? É isso? Então, beleza, ó, galera, tô apoiando ele porque ele vai fazer isso. Depois, se ele não fizer, amigo, tá na sua consciência e na sua conta. Entendeu? Ô, Nicolas, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você tá bem protegido ali com o Felipe Sertanejo. Qualquer coisa, você bota ele lá no ringue, meu. Vai descer a linha. Vai descer a lenha o MMA. Mas agora tá na política. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você... Porque, assim, a gente também é curioso na vida dos outros. A gente gosta de uma fofoquinha também. Você tem uma família linda. E a sua esposa é lindíssima. Como você conheceu a sua esposa? Cara, essa história é engraçada. É uma pergunta da tua vida, não, né? Não, É só pode perguntar. Cara, um amigo meu falou assim, Nicolas, vamos recepcionar o Bolsonaro lá em Vitória, Espírito Santo? Aí eu falei, cara, vamos. É sempre bom ver o Bolsonaro, né? Vamos. Aí a gente, não sei se era num sábado, acho que era num sábado. Eu falei, não, vamos, tô de boa aqui, vamos lá. Aí, foi lá aquela confusão de sempre, né? Aquela loucura, todo mundo lá, Bolsonaro, que não sei o que e tal. De lá foi para um evento, e desse evento eles iam para... Ai, Jesus amado, é Linhares? Não, São Mateus. Eles iam para São Mateus. Só que eles iam de helicóptero. E aí, não sei, alguém passou mal lá, de barriga, alguma coisa assim. E ele falou, cara, alguém quer ir no meu lugar? Eu falei, eu quero ir. Por quê? Porque eu já sabia, tava conversando com a Lívia, eu encontrei ela no Instagram, ela reagiu a um story meu, eu falei, opa, vambora, né? E aí comecei então peraí, você escreveu pra ela antes e ela reagiu, é isso? Não, eu tirei uma foto, eu lembro até qual era a foto. Era uma foto de uma cartinha de uma criança que eu recebi enquanto eu era vereador. E ela reagiu. Aí eu falei, tipo, oi? Que gatona, né? Opa, tem coisa diferente aqui. E aí a gente começou a trocar ideia e a gente tava, tipo, sei lá, semanas trocando ideia. E aí ela falou que ia estar lá, só que eu não iria, porque eu não ia pra São Mateus, porque não tinha vaga no helicóptero. Aí, por causa de uma dor de barriga, eu entrei no helicóptero. É destino. E descemos lá e tava ela, a mãe dela, a avó dela. Encontrei e depois daquele dele nunca mais deixei de ver ela. Que bacana. No outro final de semana. Inclusive, hoje a gente foi num restaurante que foi a primeira vez que eu encontrei com ela aqui em São Paulo. Que legal. Agora, falando um pouco sobre sua segurança, ô Nicolas. Você já veio aqui no nosso podcast há uns anos atrás. Você chegou com a tua mochilinha aqui, simplão e tal.
Mas hoje eu entendo que você tem que tomar muito mais cuidado com a tua segurança. Como é que você lida com isso hoje em dia? Como é que você se cuida no dia a dia? Sim, não, então assim, a gente tem a segurança, né, que anda pra tudo quanto é lado que eu vou, seja pra câmara, ali 24 horas, seja quando eu saio de casa, chego em casa, quando eu vou pro futebol, quando eu saio do futebol, sempre tem que ter, eu conheço o meu inimigo, né, cara? O cara que era debatedor, era o equilibrado dos Estados Unidos, tomou um tiro, né, enfim, tinha também 2 filhas, a gente sabe com quem a gente tá lidando, né? Bolsonaro, pô. Tentaram Tomou uma matar o cara, facada. tomou uma facada de um ex-filiado ao PSOL. Então a gente sempre tá muito atento com isso, né? A gente sabe contra quem a gente tá lutando, mas ao mesmo tempo também é o risco do meu cargo, né? Pô, um policial que quer ser policial, ele sabe dos riscos que ele tá enfrentando. Ele não pode não querer subir a favela porque ele talvez vai tomar um tiro. Isso é o encargo do cargo dele. Então o meu também eu sei que tem uns riscos, né? Principalmente porque eu sei que enfrento pessoas poderosas, né? Querendo ou não, como eu disse, eu sou um mero deputado federal. Durante a CPMI do dia 8, por exemplo, a gente combateu ali, meu irmão, ministro de Estado, ministro de governo, sabe? Ministros do STF, e todo mundo tem um interesse muito grande, né? Talvez possam olhar e ver como uma ameaça e querer tirar essa ameaça, né, antes da hora. E é interessante, né? Tem gente que fala, o Nicolas não faz nada. É engraçado que os nossos inimigos querem me matar e não querem te matar, né? Assim, é engraçado, né? Que, pô, você é tão bom que ninguém nem liga pra você, todo mundo tá querendo acabar comigo, mas é você que faz algo relevante, né? Mas assim, quando a gente olha, né, hoje, obviamente, a gente teve que reforçar, né, muita segurança, carro blindado, esse tipo de coisa, para poder, enfim, Se né, proteger, se né? proteger, claro. E tocando já no assunto da segurança pública, que eu acho que vai ser uma das principais pautas para esse ano, né, nos debates e tudo mais, a gente vê, Nicolas, que o país ele tá com um problema muito grande, que é o PCC, Comando Vermelho, entre outras facções, mas principalmente acho que a gente pode falar do PCC e do Comando Vermelho. O que você enxerga para um presidente ou para Brasília num contexto geral, como enfrentar essas facções de frente que estão hoje muito fortes, né? Eu tive uma excelente experiência lá em El Salvador, né? A gente teve um evento lá, onde teve o ministro da Justiça, o presidente da Assembleia, e pude conversar, né, com ambos. E, assim, basicamente, eles chegaram no ponto que ou eles tomavam uma decisão enérgica, ou se não, já era o país. E já estava nesse ponto, né? Era o país com o maior número de homicídios no planeta, facções dominando por completo os bairros, o estado, tudo. E aí vem a figura, né, de Bukele, vira prefeito de São Salvador, já com o discurso já de endurecimento das leis e combate à facção, e ele ganha o Congresso. Isso que é importante saber. Ele ganha o Congresso, 50+1. Né, para poder aprovar as reformas penais para poder combater as facções criminosas. Então, só para dar um exemplo. Antes, um faccionado, ele era que nem aqui no Brasil. Ele era faccionado, ia preso, ficava um tempinho e soltava. Com a mudança da legislação penal, lá o faccionado, só por ele ser faccionado, é 20 anos de cadeia. Então, assim, se é faccionado, 20 anos de cadeia. Se eu não me engano, lá o M13, que é uma das facções lá. É faccionado? Todo tatuado, tá, beleza, 20 anos de cadeia. Então, foi fazendo esses endurecimentos. Ele criou a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Eu estive lá dentro, né, que é a CECOT, Centro de Confinamento ao Terrorismo, dividido em 8, digamos assim, pavimentos. O tratamento que dá ali ao preso é engraçado que é melhor e pior, né, no sentido assim, é muito melhor do que oferece aqui no Brasil. Por quê? Porque, olha só, e é pior ao mesmo tempo, porque no seguinte sentido, ele cumpre a pena. Aqui no Brasil ele não cumpre, ele entra na prisão, ali vai ter uma universidade do crime, o cara tem celular lá dentro, tem tomada, faz TikTok, enfim, visita íntima, é uma putaria, né, que rola dentro das penitenciárias no país. Lá não, lá você entra, tem quadriliches, o cara, todo mundo cabeça raspada, um shortinho branco, Crocs branco, assim, todo mundo bonitinho. Crocs branco, o banheiro é dentro da própria cela. Você tem 30 minutos. Você tem 30 minutos de atividade religiosa, 30 minutos de atividade física, lá mesmo no local. A luz não apaga, não tem proteína, somente carboidrato na alimentação. E é isso, amigo. Não tem banho de sol, né? Não tem. Você tem 30 anos de cadeia, 30 anos de cadeia você vai cumprir. E acabou. Então, assim, lá, bicho, o cara tava preso lá por peculato, 17 anos. Meu irmão, peculato aqui no Brasil não é nada, você tá entendendo? Então, assim, lá realmente teve esse endurecimento. Óbvio que teve um contra-ataque das facções, chegou um momento lá que eles reagiram, mataram, se não me engano, não sei se foi 60, 70 pessoas no final de semana. O Bukele decretou estado de sítio.
para poder, enfim, conseguir agir de forma mais enérgica. Então, eu acho que existem formas de fazer e é possível. Muita gente fala assim, mas El Salvador é desse tamanhozinho. Tá, é desse tamanhozinho, mas os recursos são desse tamanhozinho. O Brasil é desse tamanho, mas os recursos também é desse tamanho. E o caso específico do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter um plano para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro virou GTA, cara. Assim, é loucura. A coisa tá... E diferentemente de El Salvador, você olha e você conseguia identificar o crime organizado. O cara era tatuado, etc. e tal, dava pra prender em massa. Aqui no Brasil a coisa está institucionalizada. Do tanto que hoje, o vereador do PT preso com envolvimento com o PCC. Então é mais difícil você fazer essa identificação. Precisa ter mais inteligência. É aí que eu acredito, né, que vem a cooperação dos Estados Unidos com agências, com inteligência, para poder identificar onde está a raiz, né, do problema do crime organizado. Se estiver aqui na Faria Lima, que se dane, filho, cai para cima. Se estiver na favela também, vamos para cima da favela. Dos criminosos, né, que estão dentro da favela. Então eu acho que é possível ser feito. A gente precisa ter o investimento na segurança pública. Se eu não me engano, o Lula, nos últimos anos, gastou nem 10% com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Né? Ficou chamando o pessoal de nossos criminosos. Nossos criminosos, caramba, né? Seus criminosos, né? Então, cara, é isso. É possível ser feito. El Salvador mostrou que é possível. Agora, a gente precisa ter uma gestão que se preocupe em combater o crime organizado. E vamos lembrar que quem tinha diálogos cabulosos na fala de um cara do PCC era o PT. Falou, cara, com o PT a gente tinha os diálogos cabulosos. Então... Que você... Ô, Nicolas, uma dúvida que eu tenho. Você é a favor de pena de morte para casos absurdos assim? Cara, não, porque eu acho que é um poder pro Estado gigantesco, que é o poder da vida, né, e da morte, e que, sendo bem sincero, com o judiciário que a gente tem hoje, qual é a segurança... Não, assim, se fosse que a gente certeiro. Vai ter. Não, isso aqui mas, fez não, isso. Eu digo assim, eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos, tem bastante tempo, explicando a posição bíblica a respeito disso, né? A conclusão dele é de que sim, um cristão ele pode defender ter ou não a pena de morte. Quando você olha que a vida ela é o maior bem que alguém possa ter, querendo ou não, não é que a pena de morte não existe no nosso país. Existe, mas só para vítima. Então existe a pena de morte. Ele matou uma pessoa, ele tirou o direito dela. Como que você tira o outro direito daquela pessoa, né, também? Mas confesso que, assim, eu lembro que eu me interessei nesse assunto, vi as posições, digamos assim, cristãs disso, mas confesso que eu não continuei aprofundando. Sabe por quê? Porque eu acho que aqui no Brasil, cara, a possibilidade disso acontecer, da gente ter um judiciário, sabe, 100% justo, competente, que não vai cometer erros, é muito distante. Então, assim, até isso acontecer, cara, já passou 100 anos, eu já morri, isso não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter prisão perpétua, pra mim é o básico. Pô, uma pessoa que mata, rouba, estupra, uma pessoa que comete pedofilia, cara, ele tem que ficar na cadeia, meu irmão. Entendeu? E pagar a pena dele ali infinitamente. Ele não tem que ter contato mais, sabe, com a humanidade. Ele tem que ficar preso, pronto, acabou. E isso só é possível com uma reforma, né, constitucional. Falando em reforma, Nicolas, o que você pensa da nossa Previdência hoje? Porque a gente entende que o indivíduo hoje, se ele vivia até os 60 anos, a expectativa de vida dele mudou, com tecnologia, enfim, alimentação, para 70, 75, e a tendência é continuar subindo. E a gente sabe que a nossa Previdência hoje, ela tá muito carregada, né? A gente tem cada vez menos pessoas contribuindo e muitas pessoas entrando no sistema para receber aposentadoria. Tem outras questões também, eu não sei ao certo, não conheço a fundo, mas, por exemplo, dizem que o cara é coronel do exército, ele morreu, a aposentadoria fica pra esposa, a esposa morreu, fica pro filho, o filho acaba não casando nunca, porque senão ele perde, ou a filha. Cara, tem umas loucuras, assim, no nosso sistema previdenciário. O que você imagina que poderia melhorar no nosso sistema previdenciário? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa fazer no sistema previdenciário é fazer uma auditoria, cara. Assim, real, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Por que tem esses casos aí que a gente ouve falar, né? A gente sabe ao certo se é verdade, se é mentira, ou qual que é a dimensão disso, né, em termos de impacto econômico pro Brasil. Poxa, a nossa pirâmide tá literalmente assim, né? Você tem poucos que estão, enfim, carregando muitos, né? A pirâmide tá completamente invertida. Então, assim, eu acho que é preciso realmente a gente fazer esmiuçar o que tá acontecendo, né, com a Previdência, do porquê que isso tem acontecido. Agora, fato o que gera isso é uma cadeia de fatores, André, não é só um fator. Você tem, por exemplo, hoje as pessoas não têm uma educação financeira, onde elas, por exemplo, têm a condição delas mesmas dar o destino para o próprio dinheiro delas. Então, sim, pega lá, bota lá a FGTS, que, pô, não rende absolutamente nada, ela tá perdendo o dinheiro ao longo do tempo,
E por que não ela ter aquele dinheiro, fazer uma previdência privada, ela ter consciência disso? Aí muita gente vai argumentar, mas o brasileiro não tem capacidade para poder fazer isso. Pô, cara, a gente fica tratando o brasileiro como se ele fosse um cachorro que não tem condição de raciocinar. Então, assim, pô, será que a gente não dando essa educação financeira, a pessoa vai ter condições de entender que ela precisa fazer uma previdência privada para poder se resguardar lá no futuro? Outro, obviamente, coisa que, pô, explodiu aí a previdência, né? Foi o roubo do INSS, cara. Assim, não tem como você ter um sistema, pode ser um sistema perfeito de previdência, se você, no fim das contas, vai roubar bilhões em reais, milhares de pessoas estão a vida inteira para poder receber aquilo dali. E a CPMI do INSS já era, morreu, né? Não, o escândalo já morreu. Esse que é o problema, porque o Brasil é um eterno escândalo. Você não consegue... Pô, eu não consegui fazer um vídeo fundo preto agora o fim, digamos, do INSS, porque já veio o Master. Daqui a pouco o Master, meu irmão, anota que eu tô te falando. Daqui a pouco vai acontecer que nem Suzane Richthofen. Vai ter série Netflix contando ali não sei o que do Vorkar. Mas você acha que ele vai sair assim? Você não acha que ele vai ficar Cara, preso o Guedel tá onde? Gedel tá onde? O cara foi com mala de dinheiro dentro da casa dele, pô. Não, Milhões. mas você acha que o Vorkar não vai ficar um tá tempão onde? lá? Os presos da Lava Jato estão aonde, Carol? Cara, eu chegar e falar assim, não, agora eu acho que vai ficar preso. Meu irmão, a não ser que, tipo, os caras decidam que, ó, não, nós vamos pegar esse aqui pra Cristo e ele vai pra cadeia. Eu acho que vai depender muito da delação, né? Porque tá negociando até hoje, né? O Mendonça, Polícia Federal, Sim. ele oferece alguns nomes, é rejeitado, mas não se fala mais, por exemplo, do Dias Toffoli. Não. A imprensa não fala mais. Tayayá, a mulher também do Moraes, que, A mulher do Moraes. fez um contrato sem nunca ter apresentado um trabalho que ela fez ali de advocacia para o Banco Master. Enfim, então, percebe, cara, que, assim, a gente muitas vezes, a gente mesmo é incoerente. A gente fala assim, pô, cara, o Brasil nada funciona, mas o corrupto vai preso. Cara, o corrupto não vai preso. Uhum. A gente tem o Lula na presidência da República, cara. Ele tava preso, não foi por roubar galinha, não. Foi por, sabe, foi por lavagem de dinheiro, foi corrupção passiva. Entendeu? O cara foi responsável por maiores escândalos de corrupção do país. As estatais estão dando prejuízo. Cara, é monopólio. É como se chegasse numa praça de alimentação, só tiver o McDonald's tá dando prejuízo. Sendo que todo mundo só pode comer lá. Como que o Correio está dando prejuízo, cara? E ao mesmo tempo, uma mulher que pintou um batom, né? Perdeu o mané, tá presa, acabou com a vida dela. Não sei se foi 14 solta ou anos, não. Não, tá presa. Mas, cara, isso é um absurdo, né? Não, é um absurdo. Então, assim, percebe que a gente tá num status, cara, que o que eu sinto é que a gente tá chegando num ponto, assim, de fricção. Vai chegar num ponto que as pessoas vão olhar e falar, cara, eu não aguento mais viver no país. Hoje a gente vai ter uma fuga em massa de milionário, bilionário no final do ano. O Lula ganhando a fuga. Que o Paraguai já tá muito O Paraguai já antigo. tá sendo fuga, mas eu digo assim, né? Pra empresas e tal, tudo mais. Mas, assim, é uma fuga em massa. Aconteceu com Nova York agora também, né? O milionário, meu irmão, meteu o pé, mandando e falou, cara, você tá doido? Vamos meter o pé daqui, entendeu? Daqui a pouco, enfim, Nova York afundada e tudo. Então, o Brasil tá caminhando pra esse mesmo rumo, né? E assim, cara, o que vai mudar isso? É uma mudança de vários aspectos. O principal disso, que ninguém fala, né? Enfim, eu tenho que falar, que o problema que nós estamos vivendo hoje não é um problema político, cara. O problema que a gente está vivendo hoje é um problema espiritual. As pessoas estão tão ocupadas a ponto de não pensar nos seus próprios pecados. É isso. Não é uma questão de projeto de lei. Ai, porque é PEC. Ai, porque... Não é. As pessoas muitas vezes estão se escondendo, inclusive, atrás dos escândalos políticos para negar que existe uma crise espiritual dentro dela. Essa que é a verdade. As pessoas antigamente se preocupavam para onde ia a alma delas. Hoje ninguém mais está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas para onde que o voto dela vai. Eu sei que é importante, cara, mas isso não é o mais importante. Então, como que você cura uma nação? Você pode pegar ali um livro que chama Por Deus e pela Pátria, do Fulton Sheen. Ele cita diversos presidentes dos Estados Unidos que todos eles chamavam as pessoas à oração, a jejum. O Abraham Lincoln falava da importância, falava, olha, se eu tivesse que fazer 2 coisas antes de eu morrer, era, sei lá, tipo, era 2 livros que pudesse indicar, era a Constituição e a Bíblia. Essa Copa do Mundo tem mostrado, né, Nicolas, as pessoas mais, próprios jogadores ali falando mais de Cristo, enfim, se abraçando. Não, mas eu posso falar, é uma coisa mais profunda do que isso, assim. É uma coisa relacionada a realmente saber quem nós somos, para onde que a gente está indo, qual é o sentido da nossa vida. Eu vejo que o Brasil está sem sentido de vida, né? O Papa mesmo fez um vídeo, cara, eu não sou católico, mas sinceramente ele fez um vídeo que para mim tinha que ser mostrado para os 4 cantos do mundo, que ele fala com essa nova geração de que, tipo, cara, a sua felicidade não está na pornografia.
Sua felicidade não está no álcool, sua felicidade não está em nada a não ser Cristo. Então, a salvação para o Brasil, cara, não é eleição. A salvação para o Brasil não sabe, nada além dele. E por que o Brasil vai caminhando só para algo ruim? Porque você parou para perceber que nada no país está melhor? Não. Nada. O país tá... Cara, falando sobre economia, que é o que a gente fala aqui muito no nosso podcast também, a gente tá numa situação muito difícil. Os empresários reclamando muito, sufocados. Aí a gente vê que a esquerda defende, mas a culpa é do Banco Central, que os juros estão muito altos. Mas, poxa, a gente tem uma inflação porque o governo gasta muito mal e isso impacta numa inflação. E aí, entrando nessa questão empresarial, Nicolas, que eu quero te perguntar a Erika Hilton entrou num hype, né? Ficou super, enfim, famosa e tal, pelo fato desse projeto de lei que ela quer... 6x1. Ela quer acabar, né? Com o projeto 6x1, né? E muitos empresários preocupados. Eu converso com alguns empresários e falo, cara, beleza, se isso fosse aprovado, eu teria que demitir boa parte da minha equipe e tal. André, deixa eu resumir o que eu já falei, mas eu vou resumir o que aconteceu ali. Eles criaram um fato político e não um fato econômico. Eles sabem que isso não vai pra frente, eles sabem que isso realmente vai gerar demissão, aumento de inflação, e é sempre bom pra eles, né? Porque eles sempre ganham, né? Se isso acontece, eles botam culpa no Bolsonaro. Trabalho informal. Botam culpa em qualquer outra coisa, menos eles. Então não foi uma questão econômica, uma decisão econômica, foi um projeto político, em ano eleitoral. Eles tiveram o quê? 20 anos para poder acabar com a escala 6x1. Por que eles não fizeram isso? É questão eleitoral. Então eles fizeram algo político. Eles armaram uma arapuca para poder fazer o seguinte, cara, se eles votarem aqui contra isso, nós vamos colocar eles como inimigos do trabalhador. É isso que eles queriam. A gente sabe, cara, que a viabilidade disso de passar em Senado, etc e tal, é praticamente nula. Por quê? Porque as pessoas sabem a consequência disso para o Brasil. A discussão não é somente sobre escala. Eu sempre falei, eu nunca fui contrário ao fim da escala 6x1. Eu sou contrário a você ter um molde fechado em que você não possa ter um aumento de produtividade, ou você não possa ter uma gerência sobre a sua escala. Por que tem gente que sai do trabalho do CLT e vai para o Uber? Pela capacidade de gestão de tempo, pela capacidade de produção. Né? E esse é um modelo que a gente estava propondo, que era horas trabalhadas, horas recebidas. Porque a pessoa sai daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, trabalhar numa escala praticamente 0/7. Né? Por quê? Porque a pessoa vai ver primeiro todo o contexto do salário dela, porque, olha só, o grande inimigo do trabalhador, cara, não é o empresário. Nico, você está dizendo que todo empresário é uma boa pessoa? Não tenho dúvidas que tem empresário que faz sacanagem com o funcionário, que não trata com dignidade, uma pessoa que deveria ter um tempo ali para lazer, para poder curtir, para poder ter o exercício da sua fé, para poder cuidar da sua família, ir num médico para poder cuidar da sua saúde. Mas o inimigo do trabalhador é o Estado. O Estado que tira 27,5% seu todo ano. É o Estado que faz com que o seu alimento fique mais caro. É o Estado com que tem uma carga tributária alta e que isso impacta no consumidor final. É o Estado que bota tanta carga tributária nas costas do empresário que ele realmente não consegue contratar uma outra pessoa ou aumentar o seu salário. Mas as pessoas precisam ter conhecimento disso. Mas, por não se tratar de um projeto econômico, mas um projeto político para ganhar a narrativa, eles armaram essa arapuca. E eu desarmei essa arapuca dele. Eu falei aqui, estão querendo botar pessoas que realmente estão num trabalho que não rende para elas, trabalhando muito, tendo que pegar um transporte público, como eu já peguei milhares de vezes na minha vida, 1502, 9202, 3330, que vai para Barreiro, meu irmão, 1.206.000 que sai da Cabana, que vai lá pro Jardim América, ônibus lotado, metrô lotado, uma condição péssima, ele é roubado no ponto de ônibus, ele vai comprar, as coisas tão caras. Você percebe que, na verdade, existe um contexto para o salário dele não estar rendendo. E esse contexto que é difícil de resolver, que a esquerda não quer resolver. Ele só quer falar para você, toma mais um dia de folga. Nesse dia de folga, sabe o que iria acontecer? Ele vai ter que trabalhar no dia de folga dele para poder sustentar os outros dias. Por quê? Porque o problema não é somente a escala. O problema é literalmente que o salário dele é cortado pelo Estado e usurpado para poder sustentar uma máquina gigantesca. Então, o que eu fiz? Eu falei, não vou cair na arapuca de vocês não, amigo. Não vou cair não, porque eu sei que tem gente de bem, gente boa, gente que, assim, tá trabalhando mesmo numa situação de merda e vai olhar e vai ser enganado por eles. Assim como em 2002 o Lula enganou os cristãos, enganou gente de bem e ganhou as eleições. Eu falei, não vou não.
Falei, não, vou votar aqui, ó. Fala que eu sou contra o trabalhador agora. Eu desarmei a bomba, eles não podem falar nada. Agora mesmo começaram a falar, porque o Nicolas tá na Copa e é contra a escala de. Eu falei, não, como é que eu votei lá? Eu votei a favor. Votei, tô junto. Por quê? Porque, cara, eu sei que no jogo político, o que manda não é somente uma questão, digamos assim, daquilo que é tudo que tá em volta. Eles são muito espertos. Para pra pensar, o que eles queriam que a gente fizesse? Votasse contra. Pra gente ficar como inimigo da população, do trabalhador, e usar isso na campanha. Acabou, é isso que eles queriam. Eles estavam assim, ansiosos por isso, porque era uma jogada não econômica, era uma jogada política. E você tem que saber jogar o jogo. Quer jogar o jogo na sacanagem? Eu também sei jogar. Pronto, vamos jogar o jogo. Então, assim, a grande desafio que a gente tem para os próximos meses e anos é a gente conseguir conscientizar o trabalhador de que há um contexto envolvido para o porquê que a gente tá saindo daqui e indo pro Paraguai. Por que eu, inclusive, tô com um projeto muito bom, não vou falar ele aqui para ninguém roubar, mas é um projeto muito bacana, que vai dar condição do trabalhador ver que não é o empresário que é inimigo dele, é o Estado. É o Estado. Cara, hoje você compra um carro, metade do carro é do governo. É um absurdo. É um absurdo, cara. Eu tinha uma tabelinha, eu até peguei aqui, uma tabelinha Paraguai, de... você vê totalmente diferente. Não, eu digo assim, uma tabela mesmo de impostos, uma tabela de... Quer ver? Aqui, ó. Cara, ó, impostos em cada país. Celular, nos Estados Unidos, 7%. Paraguai, 10%. No Brasil, chuta. 50. 40. Câmera, Estados Unidos, 7%. Paraguai, 10%. Brasil, 51%. Geladeira, Estados Unidos, 7%. Paraguai, 10%. Brasil, 46%. Refrigerante, você fala, pô, né, o que impacta na minha vida ter um governo de merda igual o do Lula? Isso aqui, ó. Só a sua Coca Zero, lá nos Estados Unidos, o imposto em cima dele é 7%. No Paraguai é 10%. Aqui no Brasil é 46%. Absurdo. Cerveja, sua cervejinha, né, que foi prometida aí na picante do Lula que não chegou, nos Estados Unidos é 7%, Paraguai 10%, no Brasil 43%. O licor, cara, nos Estados Unidos é 8%, Paraguai 10%, aqui no Brasil é 82%. A fonte tá aqui, tá? IBPT, OCDE, Extra, base e alíquota média da Flórida, tá? Cara, é isso que eu preciso que as pessoas entendam. Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, Nicolas, porque qual que é o desafio, né? Sabe qual é o desafio, Carol? Exatamente isso que você bateu. É saber comunicar para influenciar as pessoas para elas não serem enganadas. Porque se você não fala, outra pessoa vai ocupar. Aí o que vai vir? Vai vir o Lula, que criou a taxa da blusinha, depois tira a taxa da blusinha e fala que foi ele. Ele regulamenta as bets e depois fala que as bets estão fazendo mal e vai acabar com as bets. Ele vai e teve a oportunidade de fazer reforma agrária, reforma tributária, de fazer agora o fim da escala e não fez, e agora no eleitoral ele tá preocupado com o trabalhador. Cara, a pessoa que já entendeu isso, eu não preciso... Eu tenho um trabalho a menos. Sim. Eu vou falar, opa, você já entendeu? Então beleza, então vamos votar aqui e vamos derrubar essa coisa. Só que as pessoas precisam compreender, e é isso que muitas vezes, que muitos políticos não compreendem. É igual na campanha. A galera primeiro quer ganhar o seu voto para depois ganhar a sua confiança. É o contrário, amigo. Primeiro você ganha a confiança da pessoa, depois você pede o voto. E na política agora, é exatamente assim. O Lula não tá pedindo já o seu voto agora, ele tá querendo ganhar a sua confiança. Pra quando vier as eleições, ele só vai falar, nos confia em mim, chega aí comigo. É esse o trabalho que a gente precisa ter, de convencimento. Mas sabe o que é? Isso demanda tempo, isso demanda estudo, isso demanda trabalho, de conseguir fazer um vídeo pra poder alcançar pessoas. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, porque é campanha. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A campanha tá sendo feita, amigo. Quando eu consigo chamar as pessoas para poder vir junto com a gente sobre redução da maioridade penal, eu tô fazendo campanha para quem? Porque quem que defende a redução da maioridade penal? O Lula? Não, então ela vai votar em quem? Em quem tá a favor da redução da maioridade penal. Quem tá falando sobre corte de gastos, de impostos? É quem? É o Flávio ou o Lula? Então quando eu falo expedício, eu tô ajudando quem? Quando eu falo que o CV e PCC é terrorista, quem que apoia isso? É o Flávio ou o Lula? Então, cara, é óbvio que primeiro você tem que ganhar as pessoas. Quando chegar a eleição, você só vai pedir o voto delas e ela vai vir junto. Mas é o tipo de estratégia que a galera não faz. Por quê? Porque isso demanda trabalho. Demanda você fazer um vídeo bem elaborado, saber convencer as pessoas. Eu acho muito... Perdão, Lucas, o Nicolas te interromper. Eu acho que isso é mansplaining. Isso é mansplaining. Você fazendo mansplaining. Assim, eu acho que muito da galera que prende, assim, e eu vejo até por pessoas que trabalham, até no meu time... É essa questão do Bolsa Família. Gente, em nenhum momento... Aliás, o auxílio emergencial, quem fez de R$600 não foi o Lula, foi o Bolsonaro, tá? Porque muita gente acha que foi o Lula que deu.
Mas ninguém tá falando que, por exemplo, vamos supor aqui, o Flávio Bolsonaro, ele vai tirar esse direito de você. Não. Pessoal, que eu vejo muito isso. Tomara, né, a gente, dá pra ver aqui que a gente, né, a nossa posição. Não vai ser tirado de vocês. Porque às vezes eu vejo uma pessoa humilde falar, não, mas eu não vou mais ter Bolsa Família. Calma, pessoal, você vai ter o seu dinheirinho ali pra, sabe, fazer suas funções. A gente precisa, claro que o pessoal, né, do Nordeste, Sertão, a gente sabe que tem pessoas do Bolsa Família, mas vamos orientar pra gente estudar, pra gente fazer um projeto legal, pra gente poder começar um trabalho, né? Ao invés de falar, eu vou fazer 10 filhos e ter o Bolsa Família. E desculpa, tem gente que faz isso, pega a criança lá, ganha Bolsa Família e fica no farol com a criança pedindo dinheiro. Eu falei isso uma vez aqui pro influenciador, ele fez até um react meu lá no YouTube, tomara que ele tenha batido. E eu falei, tem gente que só quer viver de Bolsa Família. E eu ainda acho que isso é verdade. Não, cara, tem vídeos do pessoal lá, eu lembro que esse específico foi no Rio de Janeiro. O cara falou pra eu trabalhar pra quê? Pô, recebi isso do Bolsa Família, recebi isso do Colivário Gás. O cara tirava 3, 4 mil limpo, assim, sem fazer nada. O cara tava na praça fazendo nada. Aí eu fui falar isso, eu tomei um influenciador, ele sabe quem ele é, eu não vou dar moral pra ele sabe que ele fez 2 vídeos meus. Foi falar que eu tava errada, que isso nunca aconteceu. Carol, mas como é que você tá falando que a pessoa vive só de Bolsa Família no Brasil? Eu falei, dá pra viver. Porque ela faz 5, 6 filhos, põe 2 pra pedir esmola no farol, 1 pra... Mas assim, parece mentira, mas não é. Agora bota lá pra pôr uma filhinha do supermercado, ó, você vai ganhar R$1.800, você quer? Não quer. Mas sabe Tá qual, um monte de fila aí sabe qual que é o grande ponto? O Bolsa Família não tem um teto? Não, acho que por filho você ganha, sei lá, não sei, não sei porque... Não, porque se for falar em R$600, não dá pra viver mesmo. Não, mas não é isso que eu tô querendo dizer, é que tem pessoas que fazem, é por filho, entendeu? Então a pessoa vai fazendo. Não, eu não sei se tem um teto, você sabe e a dizer, pessoa não Nicolas? quer, não sei. a pessoa não Cara, quer eu confesso trabalhar. que eu não sei. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer fazer o seguinte, eu tô ganhando meu Bolsa Família, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? 1.200. Só que no mercadinho é 1.600. O que eu acho que ela deveria pensar? Essa é a minha opinião, tá, gente? Não é a opinião de todo mundo. Eu vou pro de 1.600, porque de lá eu posso ganhar 3 mil amanhã. Eu posso estudar Não, amanhã. isso sim, faz sentido. Agora, pô, pelo Mas amor sabe de qual que é o Deus, meu grande pessoa ponto fica aí a respeito acomodada. disso? É que, assim, a gente precisa ganhar essas pessoas com a verdade. Isso, E eu vejo poucas pessoas alcançando elas com a comunicação certa. Esse que é o ponto. Porque, pô, que você é contrário a pessoa ficar escravizada num programa auxiliar, é tipo você é um médico que tem condição de fazer a pessoa andar de volta, mas aí você dá uma muleta pra ele. Exatamente. Então, assim, pô, não é melhor eu falar, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer fisioterapia Vamos e tal, estudar, não sei o quê, né? pra poder você começar a andar? Claro, com Ótimo. certeza. Mas a comunicação manda muito. Então, assim, isso que muitas das vezes eu bato na tecla de que a gente precisa melhorar nesse aspecto de conseguir alcançar essas pessoas. Porque, cara, quando foi, por exemplo, a questão do Vale Gás, eu votei contra o Vale Gás. Por quê? Nisso eu sabia que não era uma jogada política, era uma jogada econômica. Eles iam aprovar essa parada. E aprovaram, tanto que aprovaram. Mas vai pra onde o dinheiro? O quê? Né, desse Vale Gás, a gente nem sabe. Não. A grande questão é o seguinte, eu fui contrário, fui um dos 28, dos 29 que votaram contra. Por quê? Porque, primeiro, sabia que não era uma arapuca, porque aquilo dali realmente seria efetivado, tá certo? Não foi igual no caso da escala. E o que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, já tinha um programa que você recebia o dinheiro na sua conta, comprava o gás e boa, você caía na sua conta e comprava o gás. Agora não, você tem que ir nas agências credenciadas pelo governo e tem que ir até lá. Ou seja, o cara gasta transporte, não sei o que, poder ir lá pegar o gás. Sendo que, na verdade, ele poderia comprar alguém, enfim, trazer pra ele tudo certo. Então, assim, eu fiz um vídeo e aguentei a pancada. Eu falei, não, eu sei que isso vai gerar isso e isso. Deu 1 mês, 2 semanas, já tinha um vídeo lá de um cara lá puto lá no Nordeste. Não, esquerdistas, né? Que não sei o que e tal, eu até fiz um vídeo, eu até tenho que passar lá, inclusive, eu prometi pra ele que um dia eu quero conhecê-lo pessoalmente. E eu acho que, mas a comunicação é essa, entendeu? De você conseguir alcançar as pessoas. Muitas vezes a galera tem um discurso que não converge, que não alcança. É um discurso para poder falar verdades, mas concorda comigo que tem vários jeitos de você falar a verdade? Você pode chegar para sua avó te dá lá uma meia e fala, gostou, meu filho? Talvez você não gostou, mas você vai falar com ela, nossa, avó, pelo amor de Deus, 20ª vez que você me dá meia, olha aqui, eu odeio essa cor. Cara, fala direito, fala, ô vó, obrigado, hein, já me deu um tanto de meia e tal, mais uma aí pra coleção. Acabou, cara. Tipo, você pode falar a verdade de uma forma que você vai alcançar as pessoas. Porque eu sinto que muitas vezes a direita não liga pra isso. Ela acha que tem que falar de qualquer jeito. Se você quiser entender, você entende. Se não quiser, você não entende. Aí o que acontece? Aí vem a esquerda,
faz que nem o capeta, se transforma no anjo de luz pra poder te transformar. E fala calmo, fala tranquilo, pega na sua mão, fala, eu preocupo com você, trabalhador. Né, E na por trás, comunidade. e por trás tá te roubando, tá aumentando imposto, tá votando contra aumento de pena pra crime hediondo, tá sendo contrário à redução da maioridade penal, tá ferrando a sua vida, mas tá aqui, ó. Tamo junto, eu gosto de você, tira tempo, toma café, bate palma pro sol, fuma maconha, entendeu? É isso que eles fazem. A gente tem que, cara, ter sabedoria pra poder alcançar as pessoas, porque senão a gente vai ficar batendo, vê um Lula vagabundo, se transforma com o Duda Mendonça, né, um marqueteiro, coloca a gravatinha vermelha, para de ser o sindicalista maluco, revolucionário comunista e vira presidente pela terceira vez. E aí, o que valeu a pena? Exatamente. Esse que é o ponto. Ô, Nicolas, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu quero falar com você em relação à Copa do Mundo, saber a sua Manda. opinião. Se eu te perguntar quem é o favorito, talvez você vai falar que é o Brasil, não sei. Mas falando de futebol, que eu sei que você gosta, quem que você tá vendo aí na Copa que tá surpreendendo, que você acha que se você falasse, putz, tá com grande chance de ganhar... Cara, é inegável que a França tem um timaço, é piada, o banco dos caras é absurdo. Mbappé corre que nem um maníaco desesperado, né? Parece Que nem o Bolt lá. ele corre demais, fazendo gols. Tem um Dembélé que, pra mim, como que eu explico pro meu filho que o Dembélé tem o melhor do mundo e o Neymar não, né? É difícil. Mas, enfim, até então, né? Ali no papel, o melhor do mundo. Você tem a seleção da Argentina que tem um ET, que é o Messi. Cara, Sim. convenhamos, ele é um ET, não tem condição. Pós-Pelé, pra mim, é o O cara melhor. entrou no jogo, pegou a bola, já deu passo pra gol, já fez 5 gols. Então, assim, a seleção da Argentina, assim, também tem muita raça, cara. São muito raçudos. O último jogo do Argentina e Brasil ficou muito claro A isso. Alemanha também. Tipo assim, faltou, sabe, assim, aquela brasilidade na seleção de tipo, meu irmão, se o cara meteu o dedo ali no C ali, mete nele também, dá um soco, deixa ver e tal. Você tem que jogar na pancada, cara, porque muitas vezes acho que o que o povo brasileiro espera da seleção brasileira? Não espera perfeição, cara. A gente sabe que o futebol elevou de nível. Você tá vendo aí Curaçao, quer dizer, o Curaçao não, né? O Haiti, aquele Cabo outro, Verde. o Cabo Verde, os caras, empatou com a Espanha. Quem imaginar Nunca. que Cabo Verde ia empatar com a Espanha? Marrocos melhorou Marrocos muito. também, jogando bem. Mas, por um outro lado, ou seja, você aumentou o nível do futebol. Então, ninguém quer perfeição. Só que, cara, aquilo que a gente mais quer é vontade. É garra, é raça. Tipo assim, por exemplo, se sei lá, o Cruzeiro vai jogar o Mundial contra o Real Madrid. Cara, eu como cruzeirense, eu já talvez espero que, talvez a gente não vá ganhar. Você O tá mal, hein? favorito não é o Cruzeiro. Mal. O favorito não é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, nós estamos na Libertadores, vamos jogar contra o Flamengo, que é isso. Então, assim, eu já vou como não favorito. Mas, meu irmão, tem duas formas. Tem a forma do Cruzeiro perder tentando, e tem a forma do Cruzeiro perder Mas se não esforçando. tentando, mas se esforçando, entendeu? Perder, tipo assim, não se esforçando, entendeu? Cara, essa aqui que a gente não quer. A gente quer uma seleção que realmente dê gás, que vai pra cima, que luta. Por exemplo, o Ryan entrou. Meu irmão, o Ryan ótimo, entrou, esse deu menino. gás. O primeiro gol dele foi fruto do Ryan. Foi. Que roubou a bola lá em cima, marcação em cima. E, cara, tem uma foto também que mostrou o 4-4-2 do Ancelotti. Cara, absoluto cinema. A linha de 4 aqui, o losango certinho, os dois Mas aqui. eu amo o Ancelotti, Maravilhoso. gente. Não, mas eu tô falando bom. Não, cara. não. Eu tô tô falando assim, falando eu bem. amo ele tratando a japonesinha lá. Nossa, ele ganhou Não, meu eu gostei coração. dele quando o Vini fez o segundo. Ele chegou pro segundo juiz e falou assim: anula agora, anula agora. Eu gostei demais, cara. É Eu bom amo ele. ter esse espírito. Então, assim, eu acho que tem várias pessoas que, várias seleções estão Bota o fazendo muita Hendrick, história. né? Cara, o Haaland, velho, muito maneiro o Haaland. E como a Noruega tem feito, se eu não me engano, 28 anos sem estar na Copa, conseguiu, enfim, passar pra segunda fase, fez já 4 gols, eles batendo aquela parada lá, fazendo a remada. Muito legal, né, como trazem a cultura nesse sentido. O Hendrick também, cara, assim, todo mundo torcendo muito pro Hendrick, né, fazer gol, o menino, super humilde, uma história fenomenal também, admiro muito Sim. ele. Os memes também do Ancelotti com o Hendrick tá muito engraçado também, velho. Vai tomar banho, tá muito bom. Sério, tá muito engraçado mesmo. Inteligência artificial, os caras são muito criativos, É o cara. meme da Copa, sem dúvidas. Tem O que é o Vini... Rafinha, cara, que passa o elefante em cima do Rafinha. Aí vem o time de futebol americano cai em cima dele. Aí pega fogo no Rafinha. E o Hendrick tá lá aquecendo e o Ancelotti não põe ele pra dentro, cara. O Vini, dando show também, jogando... Nossa, ontem jogou demais. Comendo O Vini jogou bola bem, também. O Danilo, desde que entrou também, mandou muito bem. O Douglas, né, que também tá jogando muito, é mais um apagadinho assim, mas também joga pra caramba também. Tem feito, enfim, digamos, o arroz com feijão ali que dá certo, que é a função dele ali. Eu acho que muito maneiro, cara. Tem muita seleção legal de acompanhar. Os Estados Unidos tá surpreendendo, né?
Eu acho que joga hoje, inclusive. Também. O Japão, se ganhar hoje, a gente enfrenta eles, mas enfim. Cara, a seleção de 2002, eu lembro, assim, muito vagamente, depois que eu vi reportagem, que eu tinha 6 anos de idade, de que, tipo, também tava enfrentando dificuldade, gente falando pra não levar o Ronaldo, Sim. né, faixa e tal. Então, assim, muitas vezes, talvez, uma seleção que, digamos assim, pô, tá talvez ali desacreditada, talvez traga o Hexa, cara. Vamos eu só torcer. quero que o Neymar faça Um golzinho. um golzinho, cara, que eu vou fazer um vídeo muito legal pro Lula. Vamos fazer um negócio legal aqui, Nicolas, antes Vai da lá. gente encerrar. Quem são os 11 da sua seleção que você viu jogar? Tá? Começando pelo goleiro. Cara, putz, velho, tem muito cara bom, hein? Difícil, velho. Porque eu não quero ser clichê de, sei lá, falar, tipo, Dida, né? Mas eu falaria Fábio. Fábio que tá no Fluminense. Tá no Fluminense, que pra mim, cara, é um dos maiores injustiças do futebol brasileiro, cara. Como que ele não foi, assim, goleiro, sabe, certeiro da seleção, tá catando pra caramba até agora com 40 e, sei lá, Muito bom. poucos anos. Pra mim, ele é fenômeno. E não só de futebol, tá? Dentro e fora de campo, pra mim é um cara fenomenal. Lateral direito. Lateral direito tem jeito, né, cara? Cafu. Aí você vai de 2 ou 3 zagueiros? Meteu lateral, bom, pode ser 3, Cara, 5, 2. coloca 2 zagueiros. Eu colocaria zagueiro que, assim, eu acho que digamos assim, pô, o bicho tem garra, é firme. Eu gosto de zagueiro assim. Posso falar? O Thiago Silva. Cara, eu gosto do Felipe Melo. Eu também Eu gosto, gosto. cara. Colocaria ele porque como zagueiro ali. Exatamente. Eu acho que o bicho Ele tá bom como entrevistador, tô gostando dele. Felipe Melo, o zagueiro, ele o primeiro fala. zagueiro e o segundo. Cara, mas assim, você diz de todos os tempos? Não, que você viu jogar, assim, né, pela seleção. Que não vamos colocar Pelé, vamos colocar que você viu, assim. Que você lembra como você pegou, que foi da tua época. Cara, não é difícil lembrar dos zagueiros. Não lembra aí? Rock Júnior acho que foi da tua época, né? Teve Juan. Não é? Tem um lutador ali, o cara tá assim, pota, né? Teve o Thiago Silva, né, cara? O zagueiro. Ah, Teve o Silva Marquinhos, que tá Não, atualmente. Não, é verdade, cara. É porque assim, é difícil a gente. Porque às vezes é difícil. Não, é difícil lembrar. Mas o Thiago Silva, pô, com certeza, eu acho. Pra mim é o melhor do mundo. Eu acho que. Acho não, né? É um cara fenomenal. Lateral esquerdo não tem jeito, né, pai? É a única esquerda que funcionou no Brasil, que é o Roberto Carlos. Teve o Marcelo também, né? Que foi. Não, o Marcelo também joga demais também, cara. Mas o Roberto Carlos, pra mim, também tá na minha seleção. Cara, o Roberto Carlos, pra mim, é o GOAT, cara, ali da lateral esquerda ali, sem dúvidas. E os 2 meias, não sei se você vai com 2 volantes ou um. Cara, deixa eu pensar aqui em bons volantes. Hoje Só, tá Paquetá e Casimiro. só Não, seletão. volante é o Casemiro. É um Casemiro. Cara, o Casemiro joga muita bola. A galera tá pegando no pé dele, né? Enfim, mas joga muita bola. Mas assim, eu tenho certeza que tem outros caras, cara. Dá um branco assim. Vou citar alguns aqui. Teve o Emerson, teve o Gilberto Silva. Cara, Emerson Gilberto Silva. Gilberto Silva eu conheci ele, inclusive, um cara, enfim, Esse aí foi um monstro. fenomenal. E na meia aí? Cara, vou colocar o Neymar de armar, beleza? Pra ele armar, jogar ali do jeito que ele tava jogando, tipo no PSG. Pra mim é Neymar, não tem jeito. É o artilheiro da seleção. Cara, aí que tá, né? Porque de todos os tempos da seleção tem Ronaldinho, cara, tem Kaká, meu Deus do céu. É difícil, cara, montar esse time. Você me fez Pô, 2006 ali era é pena que não deu certo, né? Não 2006, deu liga, mas... cara, você tinha ali, fixado. Adriano, meu irmão, cavalo, joga bola pra caramba. O Kaká ali na meia ali, enfim, só entregando. Neymar, Kaká, Adriano e mais um. Exatamente, Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele pra mim é o Top. bruxo, ele é o melhor. Ele é muito... O Ronaldinho é muito absurdo. Enfim, cara, eu acho que a seleção... Assim, graças a Deus a gente tem muitos caras, né? Principalmente 2006 ali, a gente Tem o tinha... Rivaldo. A gente Tem o tinha... Rivaldo. estrelas- 2006, olha, eu vou te falar que se bobear era melhor que 2002. Pena que não deu certo. E eu ouvi algumas entrevistas de jogadores que estavam ali Sim, falando que teve uma questão de ego. sim. É difícil também, tipo Era assim... muita gente boa e cada um acabou... Não deu liga. Não funcionou o grupo. Sim. Mas assim, Nicolas, quero te agradecer muito. Quase 2 horas você tá aqui com a gente. Eu sei que seu tempo é limitado também. Estivemos ao vivo aqui. Estamos aqui no nosso estúdio em São Paulo, ao vivo. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente também aqui no ao vivo. E queria que você deixasse um recado final aqui pra quem tá te assistindo. Não, valeu, André. Obrigado, Carol. Aí. Eu que Desculpa agradeço, a demora Nicolas. por vir Eu aqui. imagino, eu sei É que você tem sempre muita bom. coisa pra fazer. É sempre Sei bom disso. estar aqui.
Mas, assim, eu quero voltar ao ponto sobre, eu acredito, da importância que a gente precisa para o nosso país, sabe? Eu acho que não dá para poder se esconder atrás de problemas atuais e esquecer dos problemas eternos, sabe? Eu acredito realmente que uma nação sem Deus é uma nação... Assim como... Tem uma frase que eu ouvi ontem, né? Dizendo que, cara, uma sociedade sem Deus, assim, ela é vazia... E assim como a política sem alma, ela também é vazia, né? Então, assim, a gente precisa trazer isso para dentro da política também. Precisa trazer isso pro nosso dia a dia. Mesmo que doa, mesmo que você não tenha aplausos de todos, mas a gente tem que saber qual que é o nosso propósito aqui. De que, de fato, é falar a verdade, é de você, enfim, fazer o bem, lutar por causas justas e fazer com que as pessoas compreendam que a gente tá numa geração que a gente tá, talvez, plantando, né? Para poder colher. Talvez a gente vá colher, não sei. Mas talvez os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, mas que bom que tem a gente para poder fazer algo diferente. E a gente precisa ter persistência, né? Poxa, a esquerda, querendo ou não, tem persistência, né? O Lula perdeu 3 eleições para presidente, depois retornou, ganhou, foi preso, foi solto, virou de novo. E a gente precisa ter também esse espírito de combativo, de persistência, né? Não tenho dúvidas que se o Brasil realmente, né, voltar seus olhos, eu acredito que para Cristo, no sentido de termos virtudes, temos pessoas realmente que estão pensando no eterno, o passageiro tem um reflexo disso natural. Quem pensa no eterno, cara, aqui nessa terra vai viver de uma forma melhor. Porque tá preocupado com coisas que não são passageiras, né? Com coisas que realmente são eternas. Então, acho que esse é o segredo, assim, pro Brasil. Qualquer outra pessoa que falar algo contrário é porque não sabe a importância de ter a profundidade e a necessidade de Cristo no dia a dia. A nação, quanto mais afastada de Deus está, mais dores ela vai enfrentar. Pode ter certeza disso. A nossa crise política é uma crise espiritual disfarçada de crise... A crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Eric Voegelin fala isso e queria deixar aqui para a gente estar atento a isso. Pensar, por mais que é muito importante, é claro, mas vamos pensar mais para onde que a nossa alma vai do que para onde aí o nosso amanhã vai nos trazer de política, de mídia, de fama ou qualquer outra coisa. Legal, Nicolas. Obrigado. E obrigado a você também que está nos assistindo aqui ao vivo, diretamente do nosso estúdio de São Paulo. Chegamos aí a 1.200.000 inscritos. Se você não está inscrito, já aproveita, se inscreve agora. Se você gostou da entrevista também, aperta o botãozinho de curtir. Vai ajudar muita gente aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço para você da minha parte, né? E até semana que vem. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Esse canal é para vocês. Obrigada pela confiança. A gente gosta muito que vocês estejam aqui, que vocês acreditem no nosso trabalho. A gente é muito grato a vocês, tá bom, turma? Um beijo. Eu sempre falo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Boa.